tarde a quem nos ouvir. Paz e bem é tudo quanto desejo também. Bem, eu vim para a Lourinhã em 1989 com o padre Joaquim Martins, éramos dois padres, que ficámos aqui com uma grande parte do concelho, que era a paróquia da Lourinhã e os três paróquias do interior, São Bartolomeu, Moledo e Reguengo. E, portanto, tínhamos uma área grande. E, portanto, eu fiquei com a responsabilidade do jornal. E eu vim a minha origem é rural. Portanto, eu sou natural da freguesia e concelho de Mafra, um lugar que é a Achada. Para quem conhece um pouco ali aquela zona, é mais conhecido o Zé Franco, o artesanato do Zé Franco. Minha terra é pegada, foi nessa terra que eu fiz a escola. E, portanto, eu nasci numa aldeia, filho de agricultor e de oleiro. Eram as duas atividades que o meu pai tinha com os meus irmãos. Eu sou o 12º filho e portanto, desde o princípio, porque fui educado na família, sem dúvida, mas sobretudo também na ação católica. Desde criança e desde muito novo que eu tinha uma certa vocação para jornalismo, embora não seja um grande jornalista, um grande escritor, mas tinha uma apetência para isso. E queria ter um jornal de parede lá na sede do nosso grupo de ação católica, lá na terra, que se chamava Ecos, era um jornal de parede. E depois criei um jornal regional com os jovens, quando eu cresci mais, não é? E ainda estava no seminário, com um grupo de jovens lá, criámos um jornal, o jornal O Jovem, que durou 25 anos como jornal regional do concelho de Mafra. E, portanto, a minha tendência para o jornalismo tem que é uma vocação inicial. Portanto, eu, quando vim para a Lourinhã, já tinha começado a minha experiência em Lisboa, na paróquia de Fátima, ali nas Avenidas Novas, de 2 anos. Depois fui para o Ribatejo, estive na zona do Cartacho, Vila Xandurica mesmo, pegada com o Cartacho, e outra paróquia que é Almoster, e nessas duas paróquias eu entreguei-me completamente à vida das pessoas e fizemos coisas muito interessantes que hoje recordamos com muita alegria e saudade. E, portanto, foi sempre uma pessoa muito integradora e ativa. E depois, quando vim para a zona do Alto Concelho de Alenquer, onde estive 14 anos, também nós éramos 4 padres nessa altura, juntámos, éramos 4 padres. Hoje é o Bispo de Beja, que é o Dom João Marcos, fazia parte da equipa, o Padre Joaquim Martins, que está agora na Silveira, o Padre Teodoro de Sousa, que está na Malveira, como prior, e nós aí desenvolvemos uma atividade também muito próxima das pessoas, com cursos bíblicos, com representações bíblicas, portanto, houve sempre uma grande proximidade das pessoas e esta nossa proximidade das pessoas deu-nos também este dinamismo da vida, portanto, que a vida se desenvolvesse. E, portanto, isso tudo contribuiu para quando eu cheguei à Lourinhã, já trazia, digamos, uma experiência grande, e tudo isto porque também eu, como falei no princípio, nasci na Ação Católica e sempre me desenvolvi na Ação Católica, porque depois mesmo de ordenado, eu fui pároco, fui primeiro coadjutor e depois pároco, mas logo a seguir, em 1971, o Sr. Patriarca, nessa altura, o Cardeal Cerejeira, nomeou-me assistente diocesano da Ação Católica. E, portanto, eu passei a ter uma tarefa mais alargada que as paróquias e, portanto, percorri a diocese de Les a Les, inclusivamente, mais tarde, depois, percorri o país também quase Les a Les,
com esta missão que tinha de assistente diocesano dos movimentos rurais da Ação Católica, com a ACR, com a JARC, com a ACN, e, portanto, andava nestas lides de animação dos grupos. Portanto, quando eu chego aqui à Lourinhã, trazia essa experiência e mantive-a. Porque, por exemplo, quando me perguntam quando é que veio para a Lourinhã, evidentemente que posso dizer que eu vim morar para a Lourinhã em 1989, mas antes disso eu já vinha à Lourinhã, atendendo àquilo que acabei de dizer, como assistente dos movimentos, percorria, digamos, a nossa diocese, especialmente de um lado para o outro. E, portanto, eu conhecia a Lourinhã muito antes de vir para cá morar, digamos assim, ser pároco, não é? E, portanto, era conhecedor desta realidade aqui. A Lourinhã que eu encontrei aqui em 1989, eu lembro-me, por exemplo, antes disso já agora, que uma vez que vim do lado do Barral e entrei na Lourinhã por aquele lado de Santa Catarina, ali à ponte, eu lembro que aquilo era um estreito caminho com vedação de canas. Quer dizer, eu às vezes só pensar nisso, nessa imagem que eu tenho, quando entrei na Lourinhã, a primeira imagem que me ficou foi esta, de um caminho estreito que era vedado por canas laterais, e hoje vejo, enfim, as casas e aquilo tudo, de facto, a mudança é extraordinária, não é? E, portanto, eu quando vim para a Lourinhã, o que é que encontrei? Encontrei uma Lourinhã que ainda tinha a praça onde é hoje, enfim, digamos, aquele recinto redondo, como é que se chama aquilo? O anfiteatro. Aí estava a praça, que era a praça onde se tudo vendia e comprava, não é? Portanto, nessa altura. E foi a partir daí que depois as coisas mudaram. Cheguei a Lourinhã com uma incumbência que eu não estava à espera, de ter que restaurar o convento que estava em ruínas, em plenas ruínas, que o padre Félix tinha preparado em termos enfim, da burocracia, da arquitetura, para o restauro. Portanto, eu já essa burocracia não tive que tratar, ele é que o fez. Tinha iniciado as obras 15 dias antes de eu vir para aqui e fê-lo de propósito, porque se eu tenho aqui chegado e as obras não tinham começado, não começariam logo. Pelo menos um ano, até eu estudar a coisa, começariam. Foi inteligente, porque começou 15 dias antes, claro, o arado já estava a labrar e eu tive que pôr-me com as mãos ao arado. E foi bom, porque isso também depois trouxe-me um grande desafio. Como é que eu vou me desenvencilhar disto com um projeto de restauro neste estado em que está o convento? Então, logo comecei a conviver com as pessoas e começámos a conversar. Apanhei um Horácio que toda a gente conhece, o Horácio do Geal, que era um homem entusiasmado, e como todos conhecem, e que se entusiasmou, simpatizou comigo, não é? E começou-me logo a dizer que era comunista e, portanto, eu não queria nada com os padres. Mas, entretanto, quis saber comigo que era padre. E, portanto, organizámos o grupo dos 31. Esse grupo dos 31 foi a base que nos ajudou digamos, a mobilizar as populações e a criação de fundos para levarmos em frente o restauro do convento e depois, a seguir, a Igreja de Santo António, que foi um dinheirão, porque dinheirão, hoje, isso quase não é nada, não é? Mas 58 mil contos, na altura, foi dinheiro. E, portanto, tudo isto, digamos, foi, digamos, a vida que puxou por nós e nós nos relacionámos e nós demos as mãos e a realidade começou a crescer. Bem, a igreja que eu encontrei aqui é uma igreja tradicional, portanto não tinha nada de especial como os outros lados. Evidentemente que nós chegámos aqui, eu e o padre Joaquim Martins,
com os nossos fulgores apostólicos que sempre tivemos. Não somos pessoas passivas, qualquer um de nós, somos dinâmicos e vocês já conhecem também, sabem que assim foi, muita coisa se fez, muita coisa se fez. A primeira coisa que a gente fez, já agora vale a pena, é que na altura os bispos tinham escrito uma carta dirigida aos leigos, e o que fizemos foi reunir uma série de leigos que foram formados, muitos deles foram formados no externato de Dom Lourenço, e depois foram professores, e eram professores na altura, que nós escolhemos e que levámos essa carta, que a gente chamou levar a carta ao povo. Ou seja, cada um, eram dois que iam a cada terra, fomos a todas as terras das nossas 4 paróquias, levar esta carta, dar a conhecer ao povo essa carta. Foi logo uma primeira iniciativa que nós fizemos. Depois vieram outras, para além daquelas que era necessário de angariar fundos para o Estado, vieram sempre, isso teve sempre muito presente a vida da Igreja. Ou seja, nós, para além de pedirmos a colaboração monetária, nós dinamizamos a atividade da formação cristã. Tivemos várias expressões durante vários anos, que foi os grupos bíblicos, que foi as semanas bíblicas, que reuníamos durante uma semana, as pessoas vinham à Lourinhã, foi depois a escola de leigos, que nós criámos até também nesta linha da formação, e a escola de leigos foi no Lourinhã, foi em Valviga, foi agora já não me lembro agora destes dois, mas eram 3 ou 4 ou 5 escolas que existiam, onde as pessoas das proximidades iam. Portanto, nós sempre aí nos dinamizámos a vida da Igreja. Mas, sem dúvida, que uma atividade que estava anterior a nós e que tem aqui alguma influência foi o externato de Dom Lourenço, que o padre Escudeiro, de saudosa memória, que teve aqui muitos anos, que eles chamavam, não era padre Escudeiro, era o senhor Vigário, ele foi vigário durante muitos anos, e, portanto, ele teve essa iniciativa da criação do externato, que formou muita gente, como já referi, e que depois foi acabar por dar a escola, tanto porque depois foi vendido ao Estado e, portanto, deixou de funcionar como externato da Diocese, e, portanto, passou a escola a conduzir digamos, o ensino. Mas ele teve essa iniciativa, que foi importante, porque de outra maneira, senão a gente da Lourinhã, muitos não teriam estudado, nem se tinham preparado para a vida e atingido formações e profissões que acabaram por desenvolver aqui a nossa zona. E, portanto, a Igreja teve sempre esta dimensão, não só religiosa, para além de cultivar, enfim, as tradições religiosas, as festas, essas coisas todas, que também nós valorizámos em algumas coisas, mas a formação cristã foi sempre uma dinâmica que a gente cultivou, e que também a dimensão, digamos, da cultural, que, por um lado, o externato de Dom Lourenço, por outro lado, estas nossas formações, desenvolveu um bocado o povo cristão aqui da Lourinhã. Portanto, isto tem um fator importante também. Bem, houve aqui umas quantas mudanças. Primeiro, há uma coisa que é importante frisar. Nós, com este relacionamento de proximidade, a Igreja sempre teve muito proximidade com as pessoas. E houve, digamos, com esta formação
como já há pouco referi, de formação dos leigos. Nós fizemos em 91 a visita, promovemos a visita pastoral do Sr. Patriarca, com muitos encontros de formação e nas diversas comunidades, e portanto aí começou a haver algumas mudanças. Nós tínhamos vindo do Concílio Vaticano II, portanto havia inovações. Evidentemente que as pessoas traziam as suas tradições, mas com as alterações que o Concílio Vaticano II veio trazer em termos da liturgia, que antes era latim, passou a ser em português ou em vernáculo, portanto, na própria língua de cada país. A forma de celebrar os sacramentos, o batismo, a confirmação, o crisma e a missa, etc., fez grandes mudanças e nós aí tivemos um papel importante na formação das pessoas, até dos hábitos. Porque, por exemplo, quando nós chegámos a Lourinhã, nessa altura, havia uma missa às 7 da manhã, na igreja de Santo António. E, claro, no inverno, às 7 da manhã, é plena noite, não é? Lembro-me com graça o Padre Joaquim, quando calhava a ele, era alternado, quando calhava a ele chegava lá de manhã para começar a dizer boa noite, meus senhores. Porque éramos realmente noite, não é? Às 7 da manhã. Mas aquilo tinha uma lógica. Depois nós descobrimos que achávamos que era muito cedo. Porque é que era um jovem que ia à missa? Eu não vou às 10, vou às 11, quando mais agora. Então, mas aquilo tinha uma lógica. Porquê? Porque, de facto, as pessoas vinham à missa das 7 e a seguir iam para o mercado, porque o mercado era a seguir. Portanto, as pessoas despachavam-se da missa, tanto que nas matas também a missa era às 7, e custou-lhes muito a aceitar a alteração da missa para outro horário, porque achavam que aquele devia ser sempre o horário. Ora, nas matas, se não tiver na vila, podia ter outra missa a outro horário. Agora, nas matas, ou era ou não era, quer dizer, portanto, não fazia sentido a missa ser àquela hora, porque senão não apanhávamos lá as pessoas mais novas. Era só aqueles que iam para o mercado. Então, mas a missa não podia ser só para o mercado. Portanto, aí começou a haver assim umas alterações em termos sociais e, digamos, de hábitos que vinham, enfim, que tinham a sua razão de ser. Portanto, não condeno. Agora, a gente tem que se ajustar. Dizer, mas antes não era assim. Antes não era assim porque a gente também andava a pé e agora anda de carro, e se calhar não é só um carro. Ainda há dias vi aí numa amostragem da internet um carro que para as tantas era avião. Quer dizer, a pessoa meteu-se dentro de um carro e lá começou a mexer nos botões, começou a abrir umas asas, e levantou e foi para outra cidade. Isto foi na América, eu vi, e foi para outra cidade de carro, mas feito avião. E depois chegou lá, aquilo fechou tudo, pousou e estacionou. Era um carro. Isto tem uma coisa a ver com o passado? Não. Portanto, a gente não pode fazer. O que a gente fazia antes, nem sempre tudo tem que continuar. Tem que se adaptar às novas situações e evoluções do tempo, não é? Portanto, houve muita coisa que mudou. Mas uma coisa que eu me lembro é que quando nós chegámos aqui à Lourinhã, a gente saudava as pessoas a toda hora, a todo instante, bom dia, boa tarde, né? E eu conhecia toda a gente, praticamente conhecia toda a gente da vila. Mas pouco a pouco me fui verificando que já não conhecia. Porquê? Porque os bairros de Santa Catarina desenvolveu-se. E depois a outra parte, que era onde era o mercado, quando eu agora a escola de Afonso Rodrigues, não, agora aquilo mudou de nome. Mas, portanto, essa zona aí era onde era o mercado nessa altura. Portanto, foi construído. É claro, as pessoas vieram de fora, eu deixei de conhecer, eu e os outros, né? Deixámos, a gente pode dizer bom dia, boa tarde, continuar a dizer bom dia, boa tarde, as pessoas, algumas nem respondem, porque não estão habituadas, mas já não as conhecemos. Era diferente eu dizer bom dia, boa tarde e um sorriso porque conhecia a pessoa. Outra coisa é dizer bom dia, boa tarde porque a pessoa passou ao meu lado. Portanto, houve aqui alterações diversas, sociais
e de população, porque a vila cresceu muito nestes anos. Houve muitas mudanças na Lourinhã neste período, porque não foi só o convento que, restaurado, tornou-se, digamos, o ex-libris da vila, a sala de visitas, como nós lhe chamávamos, mas depois, com a alteração do largo, que era o mercado, e que depois retirado dali, logo a seguir foi construído o pavilhão do hóquei. Ainda me lembro da primeira pedra que lançámos, fiz a benção da primeira pedra. Depois, a seguir ao pavilhão, também veio a Câmara, nova Câmara, que também, pronto, alterou fundamentalmente todo aquele espaço físico. Depois também o lar de Santa Casa Misericórdia, porque também foi uma obra importante que nasceu lá em cima, naquela encosta já não sei como é que se chama, não interessa. E depois também, aliás, foi construído nessa altura o lar da Misericórdia e cá embaixo, também da Misericórdia, o jardim infantil. Não é? Portanto, tudo isso, coisas que inovaram a Vila do Lourinhã. E depois, outra coisa que também se desenvolveu na Lourinhã foi a parte musical. A AMAL teve aqui um papel importante em termos de cultura, pela música, que eu acho que é de louvar e, aliás, de reconhecido o papel importantíssimo que a AMAL tem como presença cultural na Vila do Lourinhã. Mas, por exemplo, mesmo a nível de desporto, uma coisa que me chamou um bocadinho a atenção foi a cultura do atletismo, que também se fez, ora por meio de associações desportivas, ora ligado também às escolas, e isso também deu um desenvolvimento à juventude interessante, que eu também sublinho porque achei interessante esse desenvolvimento. Evidentemente que temos aqui um fator importantíssimo, que é o Museu do Geal, que se desenvolveu neste tempo, em termos, no meu ponto de vista, em termos de trazer à Lourinhã uma cultura especial, trouxe à Lourinhã um novo nome, porque a Lourinhã, quando eu estava em Lisboa, era conhecida pela Terra da Loba. E agora já não é a Terra da Loba, agora é a Terra dos Dinossauros. E isto, digamos, enobreceu um bocado a imagem que hoje se tem da Lourinhã. Portanto, e o desenvolvimento do museu, eu julgo que se deve bastante ao Horácio e à sua família, que se dedicaram de alma e coração a essa área. Evidentemente que o museu tem outros aspectos, mas eu reconheço nessa família que devemos prestar-lhe honras, porque eles dedicaram-se em termos de trabalho e depois em termos também de qualidade pela formação que o Otávio e companhia têm adquirido. Não é? Portanto, o museu tem aqui um elemento fundamental também no desenvolvimento da Lourinhã, como disse, da imagem, da qualidade e agora, com um parque jurássico, pode-se vir ainda trazer uma maior projeção, não só a nível internacional, mas até a nível de desenvolvimento local. Assim o saibamos aproveitar. Eu julgo que isso aí, que era parte, digamos, política, mas quer sobretudo a parte civil, devia mexer-nos para aproveitarmos esta inovação em termos de desenvolvimento local, económico, financeiro e até cultural.
Bem, eu falei do museu, mas há aqui um outro aspecto importante económico, que é a aguardente da Lourinhã. A aguardente da Lourinhã é um fator importantíssimo em termos económicos, e que vem no setor da agricultura e que tem hoje uma repercussão muito grande. Também trouxe a Lourinhã uma inovação, um conhaque especial, que de facto a Lourinhã se preza a nível mundial. Mas, falando da aguardente da Lourinhã, temos que referir-nos à adega cooperativa, e em termos de cooperativas temos que lembrar-nos da cooperativa da Louricup, que após 25 de Abril trouxe de facto também um desenvolvimento da agricultura muito interessante e que, em termos económicos e até sociais, tem uma repercussão grande no nosso concelho. E daí até também, de alguma maneira, daí surge, digamos, um apreço especial pela agricultura biológica, que vem depois dar, enfim, à criação da Biofrade, que hoje tem uma projeção nacional importante. Portanto, a Lourinhã tem aqui algumas coisas que foi se desenvolvendo e ganhando nome e dando grandeza à projeção da Lourinhã, não só a nível local e regional, mas depois também internacional. Portanto, também esses aspectos foram importantes, não é? Portanto, a agricultura biológica tem aqui na Biofrade uma expressão real e na Louricup também, de alguma maneira, digamos, a expansão do desenvolvimento local. A sociedade hoje é uma sociedade plural. Portanto, é um mundo muito diferente daquele em que eu nasci, é um mundo muito diferente até daquele onde aqui cheguei, a Lourinhã, e portanto lá vão cerca de 30 anos. Já é muito diferente disso. Hoje, com a dimensão da globalidade e com, enfim, a internacionalização dos conflitos, que hoje quase que se poderia dizer que estamos numa terceira guerra mundial, diferente das outras, mas com tantos focos de conflitos, tudo isso traz hoje à sociedade, a nível internacional, situações tão diversas. Depois, também em termos de saúde, de medicina, de concepções de vida, concepções de família. Hoje há tanta diversidade de concepções neste mundo globalizado que nenhum de nós já hoje possa dizer eu é que tenho a razão da verdade e os outros não têm razão nenhuma. Portanto, temos que nos respeitar uns aos outros, nas diferenças, aceitar os outros na contradição. Portanto, eu posso não concordar nada com o que o outro pensa, mas pronto, tenho que aceitar. É um irmão meu, uma irmã minha, e, portanto, o respeito, eu considero fundamental, é o respeito uns pelos outros, que é preciso cultivar, porque a gente não estamos preparados para nos respeitarmos uns aos outros. Porque vimos os mais velhos, mas os que também estão aí a nascer, talvez pelo ADN que trazem, não é? Também não são muito melhores. Nós temos a ideia de que aquilo que não é por mim é contra mim, aquilo que não é meu não presta, e aquilo que realmente não pensa como eu é para rejeitar. E, portanto, este espírito, digamos, cético e exclusivista não pode manter-se diante de um mundo que é tão diversificado. Nós aí temos um Papa hoje que realmente nos dá cartas, porque ele, sendo a expressão da unidade da Igreja a nível universal, é aquele que melhor realmente se exprime desta maneira, com o respeito pelos outros e com desafios permanentes a que olhemos os outros como irmãos e não como lobos que nos queiram devorar.
Portanto, é a atitude que eu acho que a gente tem que ter na sociedade de hoje, e falo como cristão, evidentemente, é uma atitude de respeito e de nós não temos que convencer ninguém, temos que testemunhar a alguém os valores que a gente acredita e, portanto, que quem vir os nossos valores e veja neles mais-valia possa deixar-se atrair por isso, mas não temos que nos impor a ninguém, porque temos que respeitar a todos. Evidentemente que isto às vezes custa-nos caro, custa-nos aquilo que a gente no Evangelho diz, vai uma bofetada na cara e ficar calado. Portanto, não é fácil, às vezes, as contradições que a gente tem que enfrentar, mas a verdade é esta. Nosso Deus, em quem eu acredito, é um Deus que respeita a todos e não se impõe a ninguém e que nos ensina a fazer o mesmo. Portanto, esta é a minha visão atual da sociedade. Para deixar uma mensagem, diria o seguinte: todos nós somos cidadãos deste mundo. Viemos a este mundo, nascemos para ele, para o servir e o amar, digamos. E, portanto, todos nós somos cidadãos que devemos participar ativamente nas diversas dimensões da vida, segundo as nossas crenças, segundo as nossas preferências também, mas sermos participativos e não sermos passivos ou pôr-nos de lado a criticar os outros. Portanto, integrados, participativos, ativos, construtivos, porque, dando as mãos uns aos outros, a gente pode levar este mundo a uma situação bem melhor do que ela está. E, portanto, é essa a mensagem que eu deixo. Participação, atuação e dar nas mãos. A preocupação, melhor dito, a preocupação maior é que olho para o mundo e vejo muito individualismo, muito egoísmo, cada um a pensar em si, no seu melhor prazer, muito salve-se quem puder, e, portanto, eu vou-me desarrascar o melhor que sou capaz e esquecer que este mundo é de todos nós, e como diz o Papa Francisco, é preciso cuidar dele, cuidar do planeta, senão, entretanto, ele destrói-se. E, portanto, essa é uma preocupação que eu julgo que é de todos, cuidar desta terra, que é a nossa casa, deste planeta, que é a nossa casa, e, portanto, isto é o que eu acho que todos nós temos que pensar, para além dos nossos interesses, para além dos nossos gostos e dos nossos egoísmos. O novo edifício da Casa do Oeste está em andamento, mas vamos ouvir o Sr. Padre Batalha. Falar da Casa do Oeste é reportar-nos há uns anos atrás, bastantes até, porque ela foi fundada, ou foi iniciada em 1973, por uma doação do terreno que o Sr. Custódio Ventura fez aos movimentos da Ação Católica Rural. E isso é já falar da finalidade desta casa. Ela foi construída para atividades de formação da Ação Católica da nossa Diocese de Lisboa. E tem sido isso desde 1974 para cá, em digamos, edifícios provisórios, que agora foram demolidos para se edificar este novo edifício que está em construção e para o qual foi feito este cortejo de ofrendas em 15 de outubro deste ano, de 1995. De facto, aqui vem muita gente. A todos queremos agradecer, desde já, o vosso contributo, que sem esta casa não seria uma realidade.